Hoje vamos estudar a lição 3. Eu sei em quem tenho crido. Vai falar sobre presciência, providência de Deus, o Deus que tudo determina. Vamos fazer essa leitura? Atos, capítulo 17, versos 24 a 31. Podemos ler a uma só voz. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Mais uma lição, né? Parece que a confissão de fé não quer ir embora, não. Ela está aqui de novo. Mas é uma lição muito, muito importante para nós. E quem sabe a gente acaba aprendendo, né? De tanto ouvir. Não é difícil entender. A partir do momento que você entende que Deus é criador e você é criatura, então Deus sabe e nós não. Deus tem poder e nós não. E um criador que tem domínio sobre todas as coisas. Eu esqueci a minha revista riscadinha em casa, mas como eu li ontem à tarde, hoje cedo novamente, acredito que os riscos não vão fazer tanta falta. Mas trouxe minhas anotações aqui também. E hoje eu vou dar mais tempo para os irmãos. Por quê? Porque essa revista aqui agora é um tema que nós vamos falar coisas que nós já falamos. E só tem 2 pontos, né, os irmãos viram? O primeiro ponto, presciência e providência divina. E o segundo, providência, que se apoia na presciência. Parece que é o mesmo. Presciência, providência, presciência. Né? Então, vamos dar a oportunidade, porque eu ouvindo os irmãos até consigo entender o que os irmãos estão entendendo do que eu estou falando. Né? Se eu falo A e os irmãos falam BC, aí está errado. Né? Então, para ver se a gente está indo no mesmo caminho. Tá? Na introdução, ele traz 2 tópicos aqui, vamos dizer assim. Primeiro ele fala de deísmo, depois ele volta a falar da lição anterior, que é o tal do openteísmo. Não se preocupe com esses títulos todos, porque eles são apenas nomenclaturas para identificar. É igual se você chamasse esse controle remoto aqui de Jerônimo. Tá? Não é importante você saber que é Jerônimo, é importante saber que isso é um controle remoto, tal. O nome não é tão importante, né? O importante é lembrar do que o nome quer dizer. Agora,
como a gente tem estudado, aprendido, a gente vai falar a respeito dos nomes, até mesmo para tirar esse medo assim, né, de que, nossa, que difícil. Não tem nada difícil. Teísmo é deísmo. O que é isso? Né? A gente vai ver aqui que a palavra é a mesma, só muda um termo aqui e o significado que deram para aquela palavra. Tá? Então, vendo aqui, primeiro ele fala deste deísmo, lembrando aquela história do Deus remoto, né? Um Deus que criou e se afastou. A gente sempre usa o exemplo de dar corda num relógio e ele vai ficar ali batendo ali o tempo que for necessário. É um Deus que não está presente, é um Deus que não precisa vamos dizer assim, interagir, ele não está conosco. É um Deus que simplesmente criou as leis e criou todas as coisas. Então, o mundo aqui, diz a revista, seria uma máquina que Deus acionou e que agora trabalha por conta própria. Agora ele vai falar do openteísmo. Quando ele diz o seguinte: por outro lado, considerando a crença de nossos dias, segundo a qual Deus não conhece o futuro, presciência, e não determina as coisas que acontecem. Lembram? Do tal do openteísmo, é uma pessoa que ela crê em Deus, mas ela crê que Deus interage com as pessoas. Então, esse Deus é um Deus que nem sabe o que vai acontecer no futuro, porque o futuro depende do que a gente for fazendo. E aí nós falamos, né, na semana passada, que é uma doutrina que tenta justificar os problemas, os desastres, tsunamis e tudo mais. Mas não é culpa de Deus, Deus nem sabia. E ele vai aplicar aqui, o autor dessa lição, vai aplicar na lição de hoje, como isso enfraquece a fé. Né? Como você vai crer num Deus? Primeiro, um Deus que deu corda e não está mais aqui. E depois você vai crer num Deus que muda de ideia, que nem sabe o dia de amanhã. Então a lição vem firmar essa doutrina, que sim, Deus é um Deus soberano, criador, um Deus presente, e sim, Deus é um Deus que sabe das coisas e é um Deus assim que acompanha, né, a cada um de nós e que tem domínio total sobre as situações, sobre as coisas. São temas que nós, de certa forma, já estudamos na confissão de fé e vem aqui numa linguagem um pouco diferente. Falei dos termos, né? Sobre os termos, eu queria tentar trazer aqui as definições para a gente tentar guardar um pouquinho mais. Aqui fala de deísmo. Os irmãos já devem ter ouvido falar de teísmo. Qual que é a diferença entre teísmo e deísmo? As duas falam sobre crença em Deus. Teísmo é a crença no Deus pessoal, que se relaciona conosco. Então, podemos dizer que o cristianismo, ele está relacionado com o teísmo. A palavra teísmo, ela significa exatamente essa palavra, theos, Deus, e o ismo, que significa crença. Então, crença em Deus. Pronto, só isso. Teísmo, Deus, de Deus, ismo de crença. Eu creio em Deus. Então, o cristianismo é o teísmo. O deísmo, ele é a mesma palavra, mas ele é utilizado, o deísmo é utilizado para esse Deus remoto que nós falamos há pouco. É um Deus que criou as coisas, estabeleceu normas, mas foi embora. Por que eu disse que é a mesma palavra? Porque deísmo, Deu é de Deus, Dei, latim. E o ismo é a mesma coisa aqui, né? Creio em Deus. Só que essa palavra foi utilizada
É o que eu falei, dar nome às coisas, né? O controle remoto, eu já esqueci o nome do controle. Será o Fredo, sei lá. Jerônimo? Era Jerônimo. Deram o nome para essa doutrina de teísmo. Né? De deísmo, desculpe. Qual doutrina? Do Deus remoto, do Deus que deu corda e não falou mais. Então, se alguém perguntar para você o que é deísmo, é o Deus remoto. É a doutrina na qual fala que Deus é um Deus que no início criou leis fixas e criou o mundo, e o mundo seria como uma máquina e que trabalha por conta própria. É um Deus distante. E o teísmo. Lembra que a gente está falando, eu estou usando a palavra deísmo e definindo, porque a gente falou de open teísmo. Tá? Não é open deísmo, é open teísmo. O teísmo, Theos, Deus, eu creio em Deus. Open que é o problema. É o tal do aberto. Teísmo aberto. Nós podemos dizer, eu sou teísmo, eu creio em Deus. Mas eu não creio no open teísmo, teísmo aberto. Uma crença num Deus que muda, que interage comigo, na qual eu faço uma coisa, então Deus tem que mudar. Sabe, Deus tem que sair correndo atrás. Nossa, fulano lá, aquela igreja fez um problema, estragou ali, eu vou lá e conserto, e vai. Aí vai lá no outro lugar, né? Não, não é isso. Não podemos pensar nisso. Fica claro? Eu sei que às vezes a gente esquece, mas aqui é fácil. Deísmo, de já começa com Deus, né? Ismo, crença em Deus. E teísmo, se a gente lembrar da palavra grega, theos, é Deus também. Eu creio em Deus. As duas creio em Deus. Mas vamos para o primeiro ponto, que vai falar sobre presciência e providência. Aí já pode ser que a gente pensa dificuldade, né? Presciência, o que significa isso? Providência, o que significa isso? As palavras aqui também são bem conhecidas. Né? O que é uma presciência? Ciência é conhecimento. É um pré-conhecimento, certo? Deus tem uma presciência? Sim, Ele conhece todas as coisas. Então, definiu fácil, né? E providência? Vem de provedor. Deus é provedor. Essas duas doutrinas vão ser contrárias ao tal do deísmo e o openteísmo. Por quê? O openteísmo vai contra o quê? A presciência. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. E o tal do deísmo vai contra a providência. Porque Deus não é um Deus provedor constante, é um Deus que deu corda e parou. Parece difícil, mas é fácil, não é? Aí a gente só está começando, aí a gente vai estudar devagarinho aqui esses tópicos. Tá? Os irmãos querem já nos ajudar? Eu vou deixar o meu microfone está aqui com a Nádia. Fique à vontade para falar. Daniel vai dar uma ajuda lá. É bom que faz um resumão aqui da nossa definição. Ajuda aí. Aqui vale lembrar que a época de Paulo aqui, né, Atos, nós estamos lidando com uma presença muito pesada do sistema grego de religiosidade. Né? Tanto que o texto que nós lemos, né, de Atos 17, ele está no Areópago, né, onde tem todos os espaços para todos os deuses. Então, esse deísmo, openteísmo, tudo que nós estamos vendo nessa lição, a gente tem que entender que é o histórico do momento. E estava invadindo a igreja isso. Né? Cada um puxando para um lado. Né? Aí, mais à frente, as cartas de Paulo vai começar a confrontar as igrejas. Vocês estão deixando isso entrar de novo no meio de vocês. Então, quando a gente ler, voltar a ler alguns versículos, né, no 17 que nós lemos, ele vai falar que ele está no meio dos estoicos, dos epicureus. Aí a gente vai falar, nossa, mas que palavra é essa, Daniel, que você está levantando? Não, é o momento.
Hoje nós estamos no meio de seitas, que a gente até um tempo atrás achava que era igreja evangélica, só que a gente começa a olhar, já percebe que são seitas, que estão se travestindo de igreja evangélica. E eu acredito que essa posição de Paulo aqui é uma posição que a gente deve ter, né, de confrontar, de mostrar, não, o nosso Deus controla tudo. Eu não vou entrar nessa onda do mundo de que não, tem um Deus aí que deu corda em tudo, ou montou a estrutura e agora a gente está por conta própria. Né? Então, eu acredito que essa introdução da revista, ela vai mostrar, né, está mostrando muito a história do momento, né? E isso é hoje em dia, né? E já na primeira frase, fala um pouco disso que você está falando aqui, quando diz: o homem sempre teve muitas crenças tiradas da sua própria mente. Então, a gente nem tem tempo para ficar discutindo as religiões todas aí, né? É muita invenção, é muito Jerônimo, é muito Alfredo, é muito teísmo, openteísmo, espiritismo, é tudo ismo aí, né? É muito ismo para muitas crenças que são da onde? Da cabeça do homem. Nós temos que nos firmar na cabeça, na palavra de Deus, colocar na mente a mensagem de Deus. E quando a gente vê o errado, a gente basicamente vai interpretar que aquilo é errado, porque conhecemos o que é verdadeiro, né? Conhecemos o que é certo. E mostra, né, que a atualidade, a Bíblia não é um livro ultrapassado, como muitos consideram. Né? Considera que Depois você fala no microfone. Desde aquela época, da Bíblia, né, que a gente está estudando agora, já se mostra que a Bíblia não é um livro ultrapassado, é atualizado como nos dias de hoje. E hoje ainda tem mais oportunista ainda, né? Hoje o senhor passa aí, tem várias igrejas, várias denominações com todo o sabor de religiosidade. E as pessoas, tá dentro, né? as pessoas, elas vão adaptar o seu Deus aos seus desejos, entendeu? Então ela vai criar uma religião que ela se sinta melhor, que ela se sinta bem, tanto emocionalmente como que no sentido até mesmo da própria forma que ela tem que corresponder nessa religião. Então tem muito a ver isso. Mas vamos lá começando. A presciência e a providência divinas. Ele vai trazer um pouquinho da história de José. A história de José como exemplo. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José percebeu, reconheceu a culpa humana, mas afirma que Deus dirigiu soberanamente os acontecimentos para preservar vidas. Então, aqui, olha, ele diz, né? Alguns podem resumir esse texto: Deus apenas tirou algo bom das ações más, mas não, Deus planejou no seu governo, nos seus planos, ele cuidou de todas as coisas. E aqui a gente tira aquele exemplo que eu já falei. Muitas vezes nós pensamos na vida muito, digamos, egoisticamente, no eu. As coisas que aconteceram na minha vida não me ajudaram, me prejudicaram. Mas as coisas que aconteceram na sua vida e que você, entre aspas, diz que te prejudicaram, elas serviram para abençoar outra pessoa, para que a obra de Deus fosse manifesta, para que outras coisas boas acontecessem. E aqui o exemplo de José é um exemplo grande. José nunca vai poder falar: não, foi bom a minha vida, fui vendido, fui escravo, fui preso e tal. Mas o que José diz? Ele diz que aquilo foi algo de Deus para preservar vidas. Nós conhecemos a história, como que Deus preservou aquela nação. Por causa de José, abençoou todo o povo. Não morreram de fome, não padeceram por aquilo.
Então aqui diz, né? Deus planejou e governou os eventos da sua vida, porque ele tinha um propósito, é a providência de Deus. Então muitas coisas que acontecem conosco, a gente nem vai entender, mas fazem parte de um algo muito maior do que a gente, do que a nossa existência, do que o nosso mundinho, né? Para que a gente possa crescer nos caminhos do Senhor. Ponto A, minada a confiança em Deus. A visão do Deus limitado rouba o conforto e a confiança dos crentes. Né? Como você vai confiar num Deus limitado? Um Deus que não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E aqui a lição nesse tópico traz vários versículos, né, falando do poder de Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações. Salmo falando sobre governo, governa as nações. Domina a fúria do mar. Reinará para sempre. E traz a declaração de Nabucodonosor. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. O poder de Deus exaltado aqui. Esse texto tem um pouco de semelhança com Atos 17, que nós lemos no início, a partir do 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O poder de Deus. Depois ele diz, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não se limita. Entre o seu governo está o sustento a nossa vida. Quando diz aqui, a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Olha o poder de Deus também aqui no verso 26, no final do verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Deus tem os tempos certos. Não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nós cremos em Deus. O tópico fala, minada a confiança em Deus, porque como que você vai confiar em alguém que não é capaz? Quando você pede alguma coisa para alguém, você vê que ela não dá conta, você não vai pedir mais. Ou que aquela pessoa não sabe fazer. É isso que as pessoas tentam fazer de Deus, né? Diminuir a Deus. E Deus sim conhece, sabe de todas as coisas, Deus age sobre todas as coisas. E Ele usa todas as coisas conforme o seu propósito e para a sua glória. Finalzinho aqui do ponto A diz, remova o controle soberano de Deus sobre a vida e seu completo conhecimento do futuro e o próprio fundamento para confiar nele começa a ruir. Como confiar em um Deus que é limitado? Uma coisa interessante da gente falar aqui, presciência e providência, né? Nós já definimos presciência, conhecer antes, providência, o Deus provedor. É importante ressaltar que a presciência de Deus, ou seja, Deus conhece antecipadamente, porque Ele é o Deus que é soberano e o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus da providência. Ele não é o Deus da providência porque Ele conhece. É diferente isso. Porque alguns podem achar que Deus age baseado num conhecimento. Não. O conhecimento de Deus
é baseado na ação dele. Qual ação? Ação de um Deus criador, ação de um Deus que fez todas as coisas, de um Deus soberano. Então, Deus é soberano e, por isso, ele conhece as coisas. Ele não conhece as coisas e aí, por isso, ele age, né? É a ordem aqui. Ponto B, minada a fé em Cristo. Mesma coisa. Primeiro ele falou sobre a fé de uma forma geral, né? Minada a confiança. Agora ele vai falar sobre a fé em Cristo. Os proponentes dessa heresia sustentam que Jesus não sabia de antemão, nem podia saber que seria chamado para morrer pelos pecadores. Que estranho alguém falar isso, não? Ah, Jesus não sabia que ia morrer. Da onde será que as pessoas tiram essas ideias, né? É mais difícil ser essas ideias, que a Bíblia é tão clara, falando a respeito de Jesus como Deus. E os que creem nessa doutrina, então, eles não podem ter uma crença em Cristo. Porque você tira o conhecimento de Cristo, você está dizendo que ele não é Deus. Então, Cristo vira um homem qualquer. E aqui agora a revista vai trazer alguns argumentos, principalmente a respeito de Judas, para mostrar que Jesus sabia o futuro, ou seja, tinha a presciência. Diz aqui, no discurso no cenáculo, Jesus claramente vincula suas predições à sua divindade e à crença de seus discípulos em sua divindade. Então, primeiro fala sobre quando lava os pés, diz, nem todos estáis limpos. Depois, mais à frente, diz aqui, ele cita o Antigo Testamento, dizendo, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Depois ele fala novamente aqui, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E finalmente isola Judas como criador, dando a ele um pedaço de pão. Então, o que a revista vai falar? Como essa presciência deu autoridade para Deus. Tem muito falso profeta por aí, né? E eles tentam ter autoridade, tentando fazer o quê? Adivinhar o futuro, né? Não, vai acontecer isso. Vai morrer um ator importante esse ano. Poxa, difícil, hein? Previsão essa aí? Até eu, né? Tentando, com isso, alcançar a autoridade. Jesus não tentou, Jesus tinha essa autoridade. E o texto vai mostrar aqui que exatamente conforme Jesus ia tratando com os discípulos, mostrando, explicando para eles, né, sobre o futuro, ele estava exatamente falando que ele era Deus e exatamente colocando naqueles discípulos esta fé, para que eles pudessem crer em Deus e não só crer, como anunciar Jesus, como seguir o ministério. Aqui embaixo, Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual ele está lhes falando essas coisas. João 13, 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, antes que aconteça. Digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. É exatamente o que eu estou falando. O próprio Jesus disse, por que eu estou dizendo antecipadamente isso? Para que, quando acontecer, vocês falam, ele disse. Ele é Deus, ele sabia. Jesus está, então, mostrando, né, para que aqueles discípulos crescem. Assim foi também com os milagres, assim muitos atos de Jesus foram feitos
para que as pessoas pudessem crer nele, para que a igreja existisse. E isso se relaciona com a presciência. Se Jesus não sabe nem que ia morrer, minada a fé em Cristo. É isso que o ponto vai mostrar. Jesus se importava com os seus discípulos, por isso ele faz, essas afirmações, ele tem esse tipo de ensino com os seus discípulos, para que eles pudessem se firmar. Sua presciência foi fundamental para a crença dos discípulos em sua deidade. A deidade é que ele era Deus. Menospreze a presciência de Jesus e você colocará em xeque sua deidade. Portanto, minará a fé daqueles que ele chama para que confie nele. Ele é precisamente o efeito do teísmo relacional. Pede-se que nós continuemos confiando em um Cristo que está inclinado a cometer erros porque não conhece completamente o futuro. A presciência de Jesus era um aspecto de sua glória, como o Verbo encarnado, Filho de Deus. A negação dessa presciência é um ataque à divindade de Cristo. Não ficou claro esse primeiro ponto? O ponto A fala da fé, confiança de uma forma geral, e aqui a confiança em Jesus. Confiança num Deus que tudo sabe. Nós falamos há algumas semanas, naquela questão de que perguntaram para Jesus, mas quando será o dia? E Jesus disse, não sei, isso depende do Pai. E aí, como que a gente explica isso? Ele não é um Deus presente? A gente explica mais uma vez, repetindo. As duas naturezas não vão se misturar. Jesus ali fala como homem. Então, como homem, ele estava ali cumprindo a sua missão, de morrer, de estar assim cumprindo a missão. Mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, ele falou sobre o futuro. Fez milagres, mostrando também que ele é Deus. Então, as duas naturezas numa só pessoa. Ponto 2. Alguém quer nos ajudar? Aqui. Confiança em Jesus. Confiança no Deus Todo-Poderoso, que governa, que sabe todas as coisas. Pode falar, irmãos. Eu sei que às vezes fica meio sem uma deixa, Não estou facilitando a vida dos irmãos, mas fale no microfone, por favor. Quando perguntaram para Cristo, quando será o fim, digamos assim, ele diz, nem eu sei. Mas isso aí, é claro que ele sabe, mas acho que ele não falou o ponto exato para que a humanidade não entrasse em desespero ou se tranquilizasse demais. Porque se ele falasse assim, não, vai ser daqui 50 mil anos, então todo mundo ia viver relaxadamente. Não, vai demorar mesmo, então vou aprontar, vou bagunçar. Então foi eu não sei, que o filho do homem virá como um ladrão, ninguém sabe. Acho que ele deixou assim, só o Pai que sabe, para deixar assim, a gente em alerta. Que pode demorar e pode não demorar. Porque se ele falasse, não vai acontecer tal dia, então nós podíamos fazer coisa muito além, muitos erros a mais que a gente faz, ou eu querer ser muito santo demais, pronto, digamos assim, muito puro. Eu vejo assim. Jesus foi educado, não é dessa conta, mas acontece que é o que a gente está falando aqui, São coisas que não são para nós, É igual você estar aqui do lado de Jesus, que dia que eu vou morrer então, Não são respostas que nós temos aqui. Deus não deu certas respostas para nós. Uma dessas, como o Senhor mesmo disse, eu que venho como ladrão. A Bíblia fala, que dia que eu venho? Eu venho um dia de surpresa. Essa é a resposta.
Mas quando Jesus fala eu não sei, é porque é exatamente nesse sentido. Como homem, ali no momento, ele está falando, ele está afirmando algo da natureza humana. Né? Como humana, ele sabe como Deus, mas não como homem. Pode falar. Só um segundinho, está trazendo. Aqui Judas, lá na ceia, o que eu entendi, né? Uhum. Que Jesus sabia que ele seria o traidor. E falou para ele, faz o que tem que fazer, né? Uhum. E só que Judas, ele não sabia que Jesus sabia que ele ia trair. Judas, ele não tinha, se ele tivesse, achando que estava enganando Jesus. Se ele tivesse essa certeza, ele não faria. Isso acontece muito hoje, né? Acontece muito hoje aqui nesse nosso mundão aqui, né? Às vezes a gente fazemos as coisas achando que está escondido. Até está escondido do ser humano, né? Mas de Deus não, né? E nós fazemos a mesma coisa. E Judas, a diferença dele é que ele estava com Jesus. Ele conversava, ele ficava com Jesus. Ele via ele viu tantas coisas, né, que Jesus fez, e mesmo assim, eu acho que ele não acreditava, ele acreditava que Jesus era um homem, mas não que era um Deus. Então, e ele foi, eu creio assim que ele quis fazer aquilo por Jesus, mas não para ele morrer. Acho que ele queria que Jesus fosse, que ele queria ganhar dinheiro, né? Queria que Jesus fosse açoitado, interrogado, essas coisas. Quando ele soube que ele fez a coisa totalmente errada, não era aquilo, a previsão dele não era isso. Então ele não aguentou. E ele se matou, né? Acontece isso hoje também. Acontece a mesma coisa hoje. As pessoas fazem as coisas, depois chega um certo momento que ela não aguenta a pressão dela mesma. E muitos pensam em suicídio, muitos pensam em sair, ficando andando por aí, se entrega totalmente à vida, né? Então, às vezes nós pensamos que Judas, a gente fala assim, puxa vida, será que ele não sabia que Jesus era o próprio Deus? E nós também não sabemos que Jesus é o próprio Deus, só que aqui na Bíblia fala tudo. Aqui Jesus é quem ensina a gente. Nós temos tudo o manual completo. Lá na época eles não tinham, mas nós temos. Então nós seguimos o exemplo errado porque nós queremos. É a nossa escolha. Então já me perguntaram para mim, se mais não tem o livre-arbítrio, eu falei, você tem a livre escolha. Você vai plantar você vai colher lá na frente o que você plantou, né? Você vai sofrer as consequências das suas escolhas, né? E é mais ou menos isso que eu tinha que falar. Nesse segundo tópico, vai voltar a Judas, como também a José, né? Mostrando que eles fizeram com liberdade, né? Mas estava dentro do propósito de Deus também. O que os irmãos de José fizeram, Deus tornou em bem. E o que Judas fez, salvou a humanidade, né? Eu vou voltar aqui nesse tópico aqui, matar, enviar Jesus, né? Trair Jesus. Ponto 2, a providência que se apoia na presciência. Pode falar. Uhum. Por acaso eu fiquei sabendo, na TVS, eu não lembro o nome do entrevistador, não estou lembrando o nome dele, de sexta-feira. SBT, né? Na SBT. Eu esqueci o nome daquele rapaz que entrevista, mas ele faz umas entrevistas boas. Danilo Gentili. Ele estava entrevistando, que tem um programa, tem um programa, acho que passa também, acho que é SBT também, sobre Jesus.
são dois rapazes e uma moça. A moça ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, então ela faz papel de Maria. É um seriado que tem, não é um nome, não sei falar. E o rapaz faz papel de Jesus. E tem outro que é outro papel. Então ele perguntando para esse rapaz, né? Ele faz o papel, o que mudou na vida dele? E ele foi tradução e foi falando que falou assim, ó, a minha vida mudou muito em tudo. Ele disse, né? Que ele estava sobre matéria assim de vida boa, de dinheiro, ele ganhou muito. Mas ele ganhou muito espiritualmente. Ganhou muito espiritualmente, porque ali ele fazendo o papel de Jesus, ele falou, deu para sentir mais ou menos, assim, o sofrimento é aquela coisa. Aí perguntou para ela, você faz isso, faz aquilo, só que tem coisa que você faz lá que não está escrito na Bíblia. Como é? Como que você se sente? Ela disse assim, eu faço o papel dela, tudo aquilo que lá. Aquilo que não está, porque na filmagem tem que ter mais coisa, né? Ele falou, eu sinto eu mesmo. Eu sinto eu mesmo. Porque a gente não sabe mais do que está na Bíblia, né? Aí ele disse assim, o entrevistador, só que isso eu não vi antes. Ele falou assim, eu já entrevistei aqui gente, tudo quanto é lugar, tudo quanto é jeito. Ele falou, já entrevistei um aqui, que ele veio aqui como o próprio Cristo. Ele é o próprio Cristo. Mas eu ainda quero puxar isso aí para ver essa. E tem muita gente que. É Cristo lá, né? E muita gente que com certeza segue, né? Sim. Como diz aqui no começo da lição, o homem sempre tem muitas crenças tiradas da própria mente. Um resolveu que é Jesus e outros resolveram crer nele que é Jesus, né? Tem gente que crê no alien, no disco voador, né? Vamos lá no nosso ponto 2, a providência que se apoia na presciência. Confissão de fé, falando aqui, né, sobre o Deus criador de todas as coisas, que sustenta e dirige. Aqui fala, né, sobre esse sábio, a sábia providência, com sua presciência infalível, livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da sua glória. Então, sempre que são palavras importantes. Deus não é um Deus distante, mas é o Deus que sustenta. Deus é um Deus da providência, é o Deus criador, um Deus que não muda de planos, e tudo faz para o louvor da sua glória. Então, ele criou o universo e ele opera por meio desse universo. E aqui a gente percebe, então, essa necessidade aqui, né, de compreender mesmo sempre essa doutrina. Aqui diz aqui, olha, o ponto central da doutrina da providência é a ênfase no governo de Deus sobre o universo com absoluta soberania e autoridade. Nada jamais acontece além do seu propósito, do governo soberano providencial. Então, todas as coisas, a chuva, a vida, é a providência de Deus. Aí ele dá a diferença, né? Sorte. Sorte é cega. O que é sorte? Acontece, não acontece, né? Então, acaso. Não é. Não existe sorte, não existe acaso. Existe um Deus soberano, a providência de Deus. Deus é aquele que governa o universo e todas as coisas. E aí ele entra na questão do tópico da providência de Deus e a ação do homem, que é sempre aquele tópico que a gente fala, né? No entanto, há outro aspecto na providência, e ele se refere às ações conjuntas de Deus e os seres humanos. Somos criaturas com vontade própria, fazemos coisas acontecerem. Mesmo assim, o poder causal que exercemos é secundário. A soberana providência de Deus está acima e além das nossas ações. Ele opera sua vontade por meio das ações da vontade humana, sem violar a liberdade dos seus seres humanos envolvidos. Vamos dar o exemplo de José. Deus não queria salvar o povo? Não foi Deus que enviou José para o Egito para que enviasse
José para o Egito, não precisava os seus irmãos o perseguirem, tudo isso, sim. Mas os irmãos foram contrariados? Ou eles foram contra José por vontade própria? Eles foram contra José por vontade própria. Então eles lá, né, venderam José. Mas não é a vontade de Deus. Olha a ação conjunta. Então Deus não obriga o sujeito a fazer o mal. E a gente falou há pouco, né, nas aulas anteriores, nem precisa mais repetir tanto, né, que a ação do homem é livre. Mas Deus, ele que tem o botão do controle. Eu usei bem a questão do volume, né? É livre, mas não tão livre assim. Se eu resolver hoje que eu vou explodir o mundo, não é propósito de Deus que o mundo se exploda, ele vai falar, para, ele te para. Deus mata pessoas, Deus para pessoas, porque ele é o soberano. Então a vontade humana, ela não é totalmente livre nesse sentido, mas nós temos a liberdade, o livre agir. E tudo dentro de um propósito maior, que é o propósito de servir a Deus. A mesma coisa Judas, né? Acho que tem a citação aqui, eu vou ler, porque tudo isso está relacionado. Então, Deus e os homens, criatura, vontade própria. Mas quem opera na vontade, Deus opera nas nossas vidas. Aqui eu vou ler. A soberania, providência de Deus está acima e além das nossas ações. Ele opera a sua vontade por meio das ações da vontade humana, sem violar a liberdade dos seres humanos envolvidos. O exemplo mais claro da concorrência encontrado nas Escrituras é o caso de José e seus irmãos, que eu citei agora, né? Apesar de serem culpados pela traição contra ele, a providência de Deus estava operando até mesmo no pecado deles. E aí agora vai falar de Judas. A pior ofensa jamais cometida por um ser humano foi a traição de Jesus por Judas Iscariotes. Mesmo assim, a morte do Senhor não foi um acidente na história. Aconteceu de acordo com o propósito de Deus. O ato de perversidade de Judas ajudou a promover a melhor coisa que já aconteceu na história, a expiação. Então, irmãos, entender todas essas coisas, a nossa mente ela é limitada, mas nós cremos conforme a instrução de Deus. Se você crê num Deus criador, num Deus soberano, você crê que todas as coisas que acontecem estão diante desse propósito, desse cuidado, da direção de Deus. Agora, como que isso acontece? Aí a gente está querendo saber detalhes demais, né? Mas acontece assim. E a gente fica feliz, né, quando vê as coisas acontecendo. Na nossa vida, a gente teria várias histórias de coisas que a gente não gostaria que acontecesse de forma alguma. Mas nós entendemos depois como que os propósitos de Deus estavam ali. Seja para nos abençoar, e seja, como eu disse, para que a vida de outras pessoas pudessem ser abençoadas. Se aquilo não acontecesse, não seriam abençoadas. A gente vê muitas histórias, né, de pessoas que criam fundações, que trabalham com coisas que trabalham por quê? Porque sofreram, passaram por dificuldades. Né? Tem gente que se torna advogado para defender lá alguém, né, que foi injustiçado na cadeia. Outros se tornam médicos para tentar achar a cura da doença de um parente. E assim as coisas, eu dei exemplos simples, né? Mas muitas coisas acontecem. E tudo vai cooperar para a glória de Deus, tudo vai seguir. Pode falar, para a gente concluir. Mesmo nos nossos pecados, nos nossos erros, nos pecados das pessoas ou erros que acontecem, Deus ele utiliza essas ações para o próprio benefício dele. No caso, por exemplo, de Jó,
Jó sofreu a doença, sofreu o que sofreu, para mostrar que ele era fiel a Deus. No caso de Judas, que a gente está vendo aqui, o pecado de Judas foi uma maldade, uma traição, uma coisa ruim. Utilizou-se desse meio para a morte de Cristo e ressurreição. Então, muitas vezes a gente vê coisas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no meio que a gente está, maldades acontecendo, ruindade. Ah, por que puxaram o meu pé no meu serviço, eu perdi o emprego, eu ia ganhar uma promoção, não ganhei, aquele outro que ganhou. Mas a gente não vê por trás o Deus maravilhoso que está atuando e está segurando esses pratos, né, para Ele mesmo, para a glória dEle, né, o benefício dEle. Essa lição ela é muito prática, né, porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né, e triste as pessoas tentar criar doutrinas estranhas, né, como estas, para tirar, como se tentar tirar, né, a soberania, o poder de Deus. E como a passagem de Atos que nós lemos, né, ela deixa bem claro aqui sobre um Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então basta a palavra de Deus afirmar essas coisas para que a gente venha crer. Nós temos que aceitá-las e crer. Porque a palavra de Deus assim disse, que Ele criou tudo, dá vida, respiração. Olha, o ar, né? Se Deus não fala, não, hoje você não vai ter ar, pronto, o que a gente faz, né? Não tem jeito. Deus estabelece limites, Deus faz todas as coisas. Aqui ele fala, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Não tem como. Como que você vai separar de Deus? Por isso que ele colocou aqui no início, né, essa história do Deus remoto, porque é o que muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, não, Deus ele só criou e deixou a humanidade ali, não está tomando conta. Não, mas se Deus não tomar conta, acaba na hora o mundo, né? Não há como dar continuidade sem Deus, que faz cada novo dia, que está presente, controlando todas as coisas. Muito além do que nós imaginamos. A nossa visão é muito pequenininha, né? A gente tem visto essas imagens assim, quando tem tipo Google Maps, assim, né? Afasta assim, você vê quanta coisa tem. A gente está limitado num pontinho aqui, num bairro, na própria cidade, né? Quando você afasta, olha o tanto de coisa que está acontecendo. Imagina em todo o universo. A conclusão, então, aqui nos traz, né? A doutrina da providência tem sido esquecida e distorcida. É ensinado que Deus apenas reage às decisões humanas, arriscando-se e aguardando resultados incertos. Isso não é uma visão bíblica. E como foi dito aqui, né, isso mina a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Cristo. A Escritura ensina que Deus sustenta e governa soberanamente a criação. Não há espaço para o acaso ou destino. Providência pressupõe presciência e onisciência, mas vai além. Deus determina todas as coisas. Jesus relacionou estas verdades à sua própria deidade. Negá-las é negá-lo. O crente, porém, confessa este Deus soberano e descansa nele, certo de que tudo está sob o controle, sábio e bondoso. Como nós somos frágeis, né? Nós precisamos mesmo. É de Deus, porque senão como descansar em tantas surpresas que acontecem na nossa vida? Como ter força diante de tanta fraqueza que nós mesmos, nós não damos conta de fazer nada, de seguir a vida. Mas nós cremos em Deus e assim confiamos e seguimos no Senhor. Aqui na aplicação ele fala para nós refletir, né? Reflitam sobre essas passagens. Depois ele fala o que a diferença da providência faz na sua vida. Como ela muda a forma de interpretar acontecimentos e frustrações. De que modo a presciência e a providência de Deus influencia a sua adoração. São 3 tópicos interessantes, né? A vida diária, a providência
e a previdência de Deus, ela nos anima, né, para viver na vida diária. E entre tantas outras coisas. O que muda nos acontecimentos e frustrações, na forma de interpretar? A gente recebe com muito mais contentamento, digamos assim, sem ficar frustrados diante das dificuldades. E influenciar a nossa adoração, né? Como não adorar um Deus que tudo sabe, que é um Deus poderoso, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Alguém mais quer terminar? Para a gente terminar aqui? Pode falar. Traz aqui o microfone, por favor. Pode falar. Eu gostaria que os irmãos olhassem nessa parte da conclusão, o parágrafo final dessa conclusão. O crente, porém, confessa esse Deus soberano e descansa nele, certo de que tudo está sob seu controle sábio e bondoso. Eu escrevi no cantinho aqui assim, será mesmo? Porque quantas vezes a gente conversa com o crente e ele se mostra mais desesperado do que esperançoso em Deus. O que toda esta lição hoje falou claramente. E muitas vezes nós, então, não estamos olhando para essa doutrina como deveríamos olhar, né? Confiando, descansando no Senhor, nos caminhos do Senhor. Vamos fazer a nossa leitura. Qual o texto que nós vamos ler? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24.